Grandioso nosso Pai Celestial, Deus eterno, Criador do céu e da terra, pela graça nesta manhã, nós chegamos em Sua presença. Uma presença onde sabemos que se o Senhor estiver aqui, todos os problemas ficarão resolvidos. Nós temos esta confiança, porque o Senhor foi Deus que resolveu o problema do seu povo. O Senhor sempre se preocupou com a sua criação. Amado Pai, humildemente nós aproximamos ao seu trono. Os homens cheios de ciência, eles têm intitulado de sábios. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele sabe que nada sabe. Apenas depende do Espírito Santo. As coisas celestiais dependem do Espírito Celestial. As coisas divinas dependem do divino. As coisas eternas dependem do eterno para falar as coisas eternas. Amado Pai, nesta manhã, antes de nos visitar, queremos pedir o perdão dos nossos pecados. Porque nós sabemos que o Senhor habita no lugar onde não há pecado. Mas por amor, Pai, do seu nome, o Senhor derramou o teu sangue para dar o perdão a todos que aceitarem este perdão. E onde aceite, Senhor, onde o Senhor é reconhecido, o Senhor tem o privilégio de sempre descer e falar com o seu povo. Ajuda-nos essa manhã, pela sua graça. Está aqui um vaso débil que apenas quer depender do Senhor para descer o seu Espírito Santo e usar este vaso em ajuda deste povo. Abençoe, Pai, este povo que está aqui. Às vezes é muito difícil entender as coisas celestiais. Mas se o Espírito Santo abrir o entendimento como abriu dos apóstolos, eles poderão entender que essas coisas vêm da boca de Deus. Em nome do Senhor Jesus, para os nossos irmãos que estão viajando, aos que estão enfermos, já foram entregues em Tua presença. Deus é curador. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem antibiótico para toda enfermidade. O Senhor tem isto. Tem isto para tudo, Pai. Eu tenho esta confiança que se o Senhor passar daqui, nenhum sairá enfermo agora. Que o teu Espírito está para curar. O teu sangue está para perdoar. A tua presença é o resultado, Pai, de afugentamento da treva. Em nenhum momento o sol saiu e a treva permaneceu. E em nenhum momento a palavra desce e ainda o Satanás permanece no meio. Nós te pedimos para a honra e sua glória. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, com Jesus. E a graça do nosso Deus esteja com cada um nesta manhã. Eu peço mesmo muita vossa atenção, porque nós não temos, principalmente as irmãs que estão lá fora, algumas não têm criança, tem bancos cá dentro que não estão ocupados. Já tornou viciado, né? Chegar e ficar lá fora, porque tem menos controle de diáconos lá, as irmãs sentem-se à vontade. Os bancos estão sendo sentados lá com diáconos. Esse não é para sentar, não, é para vocês. Basta você chegar e dizer, cheguei dono do banco, ele levanta. Ele sabe que o banco é para vocês. Nossas irmãs, às vezes o diabo gosta assim, quando está lá fora, vai não está a ouvir a salvação lá, é isso que eu quero. Mas não é muito bom. Não é muito bom. Todos devemos estar no mesmo espírito. E hoje que não temos os micros, vai ser muito difícil me ouvir lá. Amém. A menos que o Senhor deixe para elevar um pouquinho da sua voz. Amém. Mas tudo bem, podemos colocar de pé para lermos a Bíblia. Exatamente, Apocalipse capítulo 2.
versículo 8 a 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Graças a Deus. Amém. Escute uma graça que está aqui. Isto, quem diz isso, disse o primeiro e o último. Aquele que disse eu sou o primeiro e o último. Amém. Não tenho mais ninguém comigo. E aqui diz que uma vez estava vivo e morreu. Amém. Esse que era o primeiro e o último, que uma vez esteve vivo, estava vivo e morreu. Alguém já conhece. Amém. E este que diz: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Amém. Nada tema das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Assentai-vos. O escudo, irmão Dede canta. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
nele crer. Deus abençoe a irmã. É verdade que a voz de Deus, a voz do Criador, toda a natureza reconhece esta voz. Amém. Toda a natureza. Apenas que vocês talvez ainda não têm tempo suficiente para olhar. Mas eu podia fazer uma recordação a vocês. Eu sei que alguns já, outros nunca. Quando ele estava triunfando em Jerusalém, até as palmeiras estavam aplaudindo. As palmeiras. Quando uma vez estava no mar, até o vento tinha que parar, ouviu esta voz. Que era a voz do Criador. Os mares tinham que retirar na caminhada dos filhos de Israel, que reconheceram que era a voz daquele que nos fez. E ainda podia mencionar, até o peixe reconheceu a voz do Criador. Trouxe uma rupia para pagar o dinheiro, levou Jona para Nínive. Ele sempre foi um Deus que até a sua natureza reconhece do Criador. Amém. Nenhum presidente no mundo, nem rei, nem potestade alguma, que pode falar com uma árvore e a árvore ouvir. Se como não deste fruta, de hoje para diante vai secar. Amém. E tinha que secar mesmo. Um dia falou com um profeta falso através de jumenta. Tanto tempo tenho que levar, você é ingrato. Ainda me bate sem ver o que eu estou vendo à frente. Amém. Irmãos, até a besta pode ver do que o homem que foi feito como Deus. Amém. O animal estava vendo o perigo, o homem está dizendo avança lá, só avança. O animal disse, estou vendo o perigo. Até que Deus revelou, viu um anjo parado com uma espada para assassinar o falso profeta. Disse, está a ver? Está a ver isso? Ele usa qualquer coisa que ele achar que eu quero usar. E a natureza sempre compreendeu a Deus. Amém. Até a morte tem ouvido de ouvir quando disse Lázaro, traz. Amém. Morte, traz a vida de Lázaro. Tinha que ouvir. Amém. Amém. Tinha que ouvir. A enfermidade ouve quando dizer sai Satanás desta mulher. Amém. Sim, a enfermidade, o profeta disse o diabo. Está lá. Amém. Amém. Basta ser a voz de Deus, a unção de Deus, o Satanás sabe. Epa, eu estava a pensar que essa pessoa está sozinha, afinal. Veio o socorro para si. Tá certo, irmãos, Deus abençoe a irmã e nenhuma porta do inferno pode se fechar. Amém. Prisões se abriram. Amém. Prisões. Sabe, nós não costumamos explorar 100% esta palavra. Amém. Por isso sofremos. Exploramos com metade, a duvidar outra vez. Será? Será que isso vai ser possível? Olha lá, você tem que explorar com toda a autoridade. Amém. Toda a autoridade de quê? Confiança. Amém. Quando você tem autoridade, não grita, sai Satanás! Pensar que Satanás vai ter medo com o grito. Não, eu só dizer, só pegar assim estão caindo. Não é? Só. Tá certo, irmãos, nós vamos dar continuidade, não é, com o estudo do nosso livro de Apocalipse sobre as eras. Então, só para vocês terem a noção, só para ter a noção, quando vocês leem o Antigo Testamento, os que já tiveram a ousadia de abrir uma parte, sempre foi a expressão de Deus dizendo, eu sou o primeiro e o último. Amém. Fora de mim não tem ninguém. Amém. Mas aqui faz entender aos ateus que não querem reconhecer que afinal de contas Jesus é Deus. Amém. Esses são ateus que não conhecem a trajetória de Deus.
Só no versículo 8, quando dizia que o anjo falou, não é? Ao anjo da igreja, o anjo da igreja em Esmirna, foi dito para que escrevesse isto. Diz, isso que estava a escrever o anjo de Esmirna, quem falou foi aquele que dizia que eu era o primeiro e o último. E que uma vez esteve vivo e morreu. Agora, presta atenção para olharmos uma coisa. Esse termo pode te lançar fora. Quando diz uma vez estava vivo e morreu, significa que Deus já estava morto desde muito então, para vir viver. Como é que essa redação pode se perceber? Aquele que estava vivo e foi morto, se Deus é eterno, é imortal, quando ele ganhou um corpo humano, de qual nesse corpo veio viver no meio dos filhos do seu povo e por sua vez morreu como homem e ressuscitou porque não era homem. Amém. Sim, nenhum homem que morreu e ressuscitou sozinho. Amém. Mas este, para ver que era Deus, diz que é aquele que uma vez esteve no nosso meio, é isso, essa linguagem que diz estava vivo. Amém. Porque Deus nunca morreu. Amém. Veio da eternidade. Se veio da eternidade, pode-se dizer estava vivo? Pode? Não, aquele que vive para todo sempre. Aquele que vive para todo sempre. Este, queria dizer, é aquele que nasceu como filho, viveu no nosso meio, provou a morte. Ele não era para morrer, mas queria provar a morte, sabe disso? Ele queria provar a morte para sentir a dor da morte. E ele provou a morte. E ele levantou e voltou como era. Amém. Agora, isso já dá a entender, os revelados já entendem que em nenhum momento aquele Espírito eterno, grande Deus, foi visto pelo homem. Amém. Mas quando aquele corpo invisível, que é o Espírito, ganhou uma matéria visível, então o que aconteceu? Aquele espírito se introduziu naquela matéria e veio como um homem. Amém. Veio como um homem, falou como homem, comeu como homem, dormiu como homem, cansou como homem, chorou como homem. Ele fez tudo como homem. Amém. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou, aí deixou de ser homem. Amém. Aí onde estava manifestado, afinal de contas, esse não era igual a nós. Uma pessoa que viveu conosco, andou aqui, por sua vez comeu e chorou, foi pregado lá a gritar também como se fosse, olha lá, Deus está, eu posso dizer, Deus estava a matrecar o diabo. Amém. Essa linguagem eu tenho que aplicar. Deus estava a matrecar o Satanás. Amém. Quando ele veio na carne, pensava que era um homem, disse, se apertar até crucificar, o gajo vai renunciar isso. Ele daí crucifica lá. Começaram a bater, dar porrada, profetiza lá quem te bateu. Ele não precisa profetizar o quê? Isso já estava escrito na Bíblia que ele passaria por isso. Não precisa dar profecia. Já estava profetizado. Eles queriam uma nova profecia. Aquilo só podia dizer adivinha lá, mas ele não precisa adivinhar. Adivinhar é palpar. Ele já tinha falado, vou passar por isso. E ele passou por aquilo. E não tinha que admirar. E hoje as igrejas são matrecadas com aquela voz que ele disse, Pai, perdoa-os. Não disse que dê pai. Ele estava a matrecar o Satanás. Ele estava a matrecar o diabo. Sim, porque aqui disse, é aquele que estava vivo, foi morto e vive para todo sempre. E sou o primeiro e o último. Este que é o primeiro e o último. Quando diz aquela voz, esse é meu filho amado em quem me compraz, aquilo era para matrecar o Satanás. Aquilo era para matrecar o diabo. Ele estava só a atrapalhar o Satanás para não descobrir quem era ele. Porque se ele tivesse falado na primeira
na primeira mão do seu nascimento, eu sou Deus, não poderia fazer aquela obra. Amém. Ele tinha obra para cumprir. Amém? Amém? Ele queria cumprir todos os passos, passar por curada, não passar por curada, morrer e ressuscitar. Ele queria pregar, ele queria falar com os discípulos, queria escolher. Se ele tivesse falado logo no princípio do seu nascimento, aos 7 anos, antes de ter o discípulo, ele dizer: eu sou Deus, pedirem tudo o que vocês querem, ver que eu sou Deus, manifestar, nem chegaria ao tempo de escolher os discípulos, ia ser morto cedo. Amém. Mas ele queria escolher os discípulos para continuar com esta mensagem. Amém. Ele queria instruir seus homens, morrer depois de instruir os seus homens. Amém. Ele estava a maltratar o Satanás e lhe dar curva assim: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. O Satanás ficou tonto, se era o Pai, se era o Filho. Ele queria saber se era o Pai, se era o Filho. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Então por que me pergunta você? Sou cara assim, significa estou ver Pai, estou ver Filho aí. Satanás não poderia compreender a linguagem de Deus. Amém. Deus sempre teve uma linguagem que nenhum poderia compreender. Amém. Salvo se ele querer interpretar para a compreensão. Amém. Mas vamos ouvir uma coisa sobre isto que nós lemos. Uma linguagem clara de Deus para interpretar isso. Nós hoje vamos falar sobre o versículo 9. Vamos destacar o 9. 8 já falamos, amém? Amém. Nós já pregamos o 8, mas o 9 é que nos importa para hoje, se vamos terminar ou não. Diz assim: conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, vamos conversar um pouco acerca de sinagoga de Satanás. Amém. Muitas das vezes nós temos expressado sinagoga como igreja, né? Amém. Igreja de Satanás, mas a linguagem clara não igreja, porque igreja significa os separados, amém, os chamados para fora de problema. Amém. Os chamados por Deus são chamados igreja. Agora, se nós aplicarmos a expressão de sinagoga como igreja, então, aqui está a dizer sinagoga de Satanás. E a igreja significa os chamados por Deus para fora de confusão. Logo, estamos a atribuir a capa de que a igreja que foi chamada para fora não é do Espírito Santo, é do diabo. Amém. O que não é certo. Amém. Essa palavra sinagoga de Satanás é ajuntamento, amém, assembleia, amém, a união do diabo. Amém. É chamada sinagoga de Satanás, tá certo? Amém. Agora, olha, eu sei a blasfêmia dos que dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Primeira mentira detectada, primeira mentira a ser descoberta é dizer somos cristãos enquanto não são. Amém. E a primeira mentira é dizer sou crente enquanto não são crentes. É dizer somos a igreja enquanto não é a igreja. Amém. E a primeira coisa que foi o anjo que estava em Esmirna descobriu. Amém. Amém? Amém. O Espírito disse: escreve, esses todos que estão a adorar aqui, esses ajuntamentos todos que você está vendo, não são ajuntamentos de Deus, são ajuntamentos do diabo. Escreve isso para a igreja de Esmirna não ficar atrapalhada. Escreve! E nós queremos anunciar a igreja da era de Laodiceia, para que olhem esses ajuntamentos, não como ajuntamentos de Deus, mas como sinagogas de Satanás. Amém. É isso que a palavra nos diz. Aqui está um versículo que acarretará considerável cogitação, não somente porque é extremamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de 1000 anos mais tarde. Como nós falamos nesse Apocalipse 2:9, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus
e não o são, mas são a Satanás. Dizem. Dizem. Eles se chamam, mas Deus nunca os conheceu como igreja. Nunca os conheceu. Porque a igreja são aqueles que são chamados fora de tradição. Gente, me escutem. A igreja, o crente é aquele que é chamado fora da tua vontade. Você, se é crente, não pode viver a tua vontade. O seu critério morre. O desejo seu morre. Você vive a vontade de Deus. É o que se chama de crente. Se é a igreja tem que viver de acordo com a palavra de Deus, não a vontade, não ao rito, não a doutrinas feitas pelos homens. Deixa de ser igreja de Deus. Fizeram bem o mundo, né? O mundo disseram que vamos chamar de política. Partido. Isso está mais bonito, claro. Isso está mais lindo do que a igreja. Em vez de dizer somos a política, estão a dizer somos igreja, mas fora daquilo que se chama religioso. Fora, mas muito fora disso. Agora aqui está uma coisa mais considerável. Para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu. Moçambicano? É como dizer moçambicano, é como dizer zimbabuiano. Quando fala de judeu, não significa estar falando da religião, tá certo? Não. Refere-se apenas ao povo de Judá. E tem o mesmo significado precioso como se eu dissesse que eu sou irlandês de nascimento. Estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus. Olha só. Essas pessoas estavam exibindo que realmente eles que eram judeus. Verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Um que muda a nacionalidade vai dizer eu sou 100% moçambicano. Você mudou a nacionalidade, é 100% moçambicano? Não. Por que fala de mudou a nacionalidade? Significa esse não é nacional, ele não nasceu ali. Ele não é nativo. É conhecido como um infiltrado na nação. É um infiltrado na nação, com certeza. É como um filho adotivo. Ele não pode exibir como filho daí, nada, querer mandar, não. Ele é filho adotivo. Pode ter todas as considerações que até o padrasto te dá dinheiro para fazer tudo o que quer, até te dizer, fica com esse cartão, mas você tem gene diferente deste. O problema é onde saiu. O problema não está no viver, não, ali não. O problema, quem te gerou? O problema da igreja não está porque não é igreja, não. Quem gerou esse O problema está aí. Quem gerou essa igreja? A igreja de Deus foi gerada pelo Espírito Santo. Aonde? No dia de Pentecostes. Quem fundou o Espírito Santo? Não foi fundado pelo homem. A igreja de Deus não tem sede em nenhum país do mundo. Nem Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo, onde Deus pela primeira vez pisou seus pés na terra. Nunca foi considerado a sede mundial da igreja. Amém. As coisas de Deus, a sede está lá no céu. Mas nós estamos nos enganando aqui. Por isso são chamados mentirosos. Sinagogas do diabo. Tem que ser falado isto. Isso não pode ser escondido. Não pode alguém temer. Não pode alguém temer falar isso. O pregador tem que falar, mesmo que custe a tua vida. Ele tem que falar isso aí. Porque um irmão sonhou isso aí. Sonhou que tinha saído uma lei do governo dizendo que a vossa igreja está fechada porque blasfema muitos outros, vossas pregações não ajudam os outros. Costuma ferir os outros, então saiu ordem que não pode professar cultos, nem evangelizar nada. Eu disse, escreve lá, tenho aí dentro, eu disse, escreve, guarda esse meu brada. Nós sabemos disso, isso não é novidade para nós. Isso não é novidade para nós. Começou com os apóstolos, disse, olha lá, esses estão divulgando a mensagem de que Jesus ressuscitou. Vamos ameaçar os galhos, vamos bater eles,
meter na prisão para fechar as bocas deles. Simplesmente vamos dizer que ele foi roubado, não podemos divulgar este poder, vamos ser desprezados. Mas olha lá, Pedro disse, acham conveniente ouvir vocês do que ouvir o Espírito Santo? Mandou passear, foco. Façam o que vocês querem fazer. O que? Eram esses que eram chamados judeus, que queixavam Pedro. Eram esses da sinagoga de Satanás. Cuidado! Os ajuntamentos que chamamos como religiões são primeiros fofoqueiros que vão entregar esta igreja. É verdade. Saibam dessas coisas. É verdade. Sim, estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Está vendo a desgraça? Nem são cristãos de nascimento e nem são religiosos. São organizações. Por isso que eles, quando são chamados na política, a política anima para eles. Quando vai para a igreja anima para eles. Quando vai para baile anima para eles. Eles não têm posição, irmão. Eles não têm posição. Se tudo isto é verdade, o que eram eles? O profeta está dizendo, sim, então, eles não eram judeus de nascimento. Não era judeu pela religião. O profeta pergunta, o que eles eram? Eram um povo enganado. Amém. Que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à farsa vinha. Sabe? Era povo enganoso. Era povo enganoso. Como acontece com os dirigentes no mundo inteiro. Vamos chamar a comunidade religiosa. Eles são pessoas que costumam mobilizar o povo, são gente. Ora por nós. Olha, um pastor sobe, ora na tribuna. Depois daí, ele começa a fazer já a brincadeira dele. Quer dizer, tentar mostrar, parece que amam a igreja. Enquanto não amam a igreja aqui. Amém. Tá bom, se amam a igreja, por que aceitaram que devem fechar as igrejas e eles ficarem a trabalhar folgados? Se eram companheiros, significa, gente, eles não valorizam o que é Deus. Amém. Se eles soubessem, poderiam dizer, oh igreja, estamos pedindo para vocês orar. Para vermos se esse mal sai. Sabe, irmão, os reis antigos que respeitavam, os imperadores que respeitaram as coisas de Deus, Deus guardou os seus reinos. Amém. Guardou os seus reinos, os nossos reinos. Qualquer um invade, acabou saciar em casa dele, no país dele, foi invadir Moçambique, invade. Amém. Qualquer um invade, quem invadir Nigéria, invade. Sabe por quê? É porque eles não respeitam a religião, não respeitam a Deus. Amém. E como eles não respeitam a Deus, Deus dá os nunca. Amém. Irmão Branham disse, por causa de desrespeitar a natureza está revoltosa contra o homem. Brinca no mar se não afunda. Terremotos, a cidade inteira foi embora. Aquela cidade não é ir embora não. Lá embaixo já é buraco, já tiraram todo o material lá. Amém. E quem construiu a cidade? Uma casa de 30, 100 e tal andar contra uma camada de peso que embaixo. Pequeno movimento está a demolir tudo. Quer dizer, o homem morrendo com aquilo que ele não pensou previamente. Amém. Se fosse inteligente, podia dizer, ei, aqui onde está a cidade não vamos mexer em nada. Vamos cavar lá fora. Mas poderia haver bandidos sempre dizer, aí na cidade tem melhor ouro, vamos cavar embaixo. Isso aqui. É verdade. Isso mexe com todo mundo. Essas eras mexem com todo mundo. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja. Porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Não era a igreja verdadeira, irmãos. Foi Deus que disse que era a sinagoga de Satanás. Não lemos na Bíblia? Eu só estou enfatizando aqui agora. A palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para a igreja. Na Bíblia, a igreja significa os chamados para fora, ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo eleito, bem-aventurado aquele a quem tu escolheste, e fazes chegares a ti
para que habites em teus átrios. Salmos 65, versículo 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Já entenderam? Amém. O ajuntamento de pessoas. Isto pode ser por bom ou mau. Está vendo? O profeta disse, a sinagoga significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Que um ajuntamento pode ser um ajuntamento para poder debater boas coisas, tirar conclusões, fazer boa coisa, e pode ser um ajuntamento de dizer, olha Daniel, aquele gajo aí é rico aí, vamos abater aí. Se ele fazer, você fica com a arma, dá tiro o gajo. Um ajuntamento, a reunião pode ser boa, quando quer fazer as coisas boas, mas também pode ser reuniões maus. Os feiticeiros se reúnem, por aquele gajo não se mata nada. O que se passa? O chefe dele disse, qual é a tática que entram daí? Nós entramos, porra, são crianças vocês. São instruídos também para entrar com golpe. Como disse meu pastor, disse, o diabo que luta com vocês não é igual com o diabo que luta comigo. Amém. Como Satanás sabe que eu sou ungido, ele vê também aquele chefe ungido para vir enfrentar. E quando chega aquele ungido para bater, você não expulsa você. Quando dizer sai, Satanás ele ri na frente. Meu pastor dizia isso. Experimenta, e é verdade. E é verdade. Mas quando chega aquele ungido, ele começa a sentir fogo diferente. Começa a sentir fogo diferente. Então, eu poderia trazer um exemplo de alguns ajuntamentos. Vocês que estudaram, conheceram muito bem, parece seja história ou geografia. Deve ser história, que fala a conferência de Berlim, a conferência de Bandung, de Alta, não sei o que. Aquelas conferências. Algumas conferências eram para estudar como colonizar o preto. E aí não poderia haver um negro naquela reunião, porque receava que senão hão de ouvir o segredo que nós temos. Enquanto queremos ir bater os gatos, vão se preparar. Só era conferência entre eles, mas com o objetivo de dizer como colonizar o Manuel lá. Ouvimos que tem a Zagaia lá. Ouvimos que tem isso. Então, o profeta disse, algumas reuniões podem ser boas, podem ser más. E há reuniões que se faz de portas fechadas. Mas por que fecha a porta? Não quer nenhum segredo sair. Mesmo jornalistas sabem que são fofoqueiros. Não pode entrar lá. Não podem. Então, há essas coisas que acontecem. Então, essa assembleia que estava lá, não era assembleia porque estava para falar coisas de Deus. Não. Não, até para morrer o Senhor Jesus Cristo disse, reuniam os sacerdotes. Reuniam. Eles começaram a dizer, qual é a matéria que vamos acusar com ele? Que esse gajo é pecador. Ele não comete pecado, ele faz boa coisa. A única solução que eles viram, sabe qual foi? Há um que estava revelado, um diabo que estava revelado. Sabe qual foi? Há um Satanás que disse assim, só vamos dizer, ele se faz Deus em qualquer homem. Tá vendo? Pequenina luz aproximando que ele se está falando que é Deus. Ele estava ouvindo que esse homem está falando que ele é Deus. É verdade. Então pronto, aí já tinha motivo, ele se faz que é Deus. Ele quer governar, vocês vão perder o vosso governo, ele vai ser o máximo. E é verdade. Amém. E é verdade. Eles poderiam perder o governo deles com aquele homem. Amém. Porque aquele homem, ele combatia a morte. Amém. Qual é o povo que queria morrer? Ninguém. Todos podiam dizer, nós queremos esse Jesus, você foca, sai daqui. Amém. Ele podia ter falado isso. Amém. Olha, eles tinham medo com ele, porque ele tinha tudo, aquele homem. Amém. Sabe quando chega um potente, estremece os outros. Amém. Estremece os outros. Então, aí está. Mas olha, mas o significado de sinagoga é assembleia, ou ajuntamento de pessoas. Isto pode ser bom ou mau. Mas neste caso, qual? Este caso que estamos falando de sinagoga de Satanás, não era ajuntamento de bom, era ajuntamento para coisas más. Pois estes são aqueles cujo
Ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmo. Amém. Isaías diz isso, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Está a ver? Isaías 54:15 disse, lá, sabe Isaías escreveu o que é? Antes do nascimento de Jesus. Amém. O livro de Isaías foi antes do nascimento. Amém. Podemos, não só estamos dizer o livro de Isaías porque ele escreveu isso, mas podemos dizer de Gênesis até Malaquias, era antes de Jesus vir. Era antes de Jesus nascer. Mas como é que viu Isaías? Isaías viu o ajuntamento dos fariseus para acusar Jesus. Viu essas reuniões. Ele disse, virão se ajuntando, mas não por mim. Amém. Agora, se a gente aplicar para esses ajuntamentos, essas sinagogas de Satanás, vocês estão se juntando, mas não por Deus. Vocês estão ajuntando, estão indo para a igreja, mas não por Deus. Que tal? Hoje não vai parar no tribunal, não? O procurador não vai te chamar hoje, não? Vai receber notificação. Isso se falar na porta deles, mas aqui na nossa porta nós vamos falar. O erro na pregação, sabe qual é? Não vou te dizer, senão vai pegar isso também. Isto pode ser por bom ou mal. Mas neste caso é mau, pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmo. Está a ver, ajuntamento dos homens, deles, da ideia dos homens. Isaías disse deles, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. E uma vez que estes geram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Deus, esses de sinagoga de Satanás, falsa vinha, um dia Deus trabalhará com esses. Amém. Na destruição. Agora, por que temos um povo misto na estrutura da igreja e chamando-se judeus? Porque hoje temos muita gente na estrutura, o nome de igreja, quando não são. Porque lá tinha muitos que viviam em Jerusalém, chamava de judeus, enquanto não eram judeus. Mas é verdade, irmão. Você lembra no dia de Pentecostes? O Pedro descreve que estava aí crentes árabes, prosélitos, e povo de todas as nações, Pafia, Egito, aqueles podiam se chamar também de judeus lá, enquanto não eram judeus. Mas ali separou, disse nada, estava aí crentes árabes, Pafia, Egito, estavam lá. Amém. E na igreja, se a gente quer dizer, estavam demônios, assassinos. Ali dentro estavam. Vamos dizer que estamos falhados. Infiltrados da religião estavam lá. E até hoje existe esse infiltrado da religião. Amém. Sim. E o profeta disse, por quê? Chamando-se judeus, a razão é esta. Uma vez que eram mentirosos, a razão de se chamarem que nós somos judeus. O profeta disse, como eles eram mentirosos, eles poderiam fazer qualquer alegação que quisessem. O mentiroso irmão, ele pode falar alguma coisa. Irmão, meu irmão, irmão Eduardo, eu mesmo, irmão, eu quero falar sério, irmão. Se o irmão puder me ajudar, há uma bolada que eu vou fazer, até amanhã não vai ser possível. Hoje até à tarde vou resolver. Como ele é mentiroso? Ele não acaba a palavra, o mentiroso. O mentiroso não acaba a palavra. Se ele quer dizer eu sou boice, quantos alguns que são chamados boice? É boice. Sabe o que é ser boice? Está aí depositar de cinquentinha aí. Você, eu não sou boice mais. Eu não sou boice. Não, mas agora como eu... Você sabe o que é a palavra boice? Um gajo está rauado, assim. É ser mentiroso. É ser mentiroso.
Mas não, quando quer ser imposto, pode também. Não chama, eu não estou dizendo, não pode aceitar isso. Eles poderiam dizer o que quisesse como se fosse um fato. E então, persistir nisto. E neste caso, eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Está vendo? Amém. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus. Amém. Tornando os membros originais do seu corpo. Os 12 apóstolos eram judeus. Amém. Os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira. O profeta diz, fala uma mentira. Persista nessa mentira. Fala uma mentira, diz, eu não estou a mentir, isto é verdade. Você enganganga, isto é verdade. Eu não estou a mentir. Não estou a mentir. Estou a falar é verdade. Quantas moças foram mentidas? Eu mesmo 100%, eu te amo muito. Oi, pescoço quase para se cortar. Eu te amo. É verdade? É verdade? Para ver que aquele gajo poderia falar o que quisesse, era mentiroso. Ele acabou de dizer, eu nada, já não quero mais. Desliga o telefone, pois não liga mais tarde. Tenta se liga mais, quando desliga mais tarde, está chateado. Sim, significa estar chateado. Por isso liga mais tarde, deixa estar chateado. Mas ele não falou que está chateado. Talvez herede, sim, herede. Talvez herede. Talvez herede. Vamos deixar herede. Os 12 apóstolos eram judeus. Os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência, uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, persista nela. Esquece fato ou história. Apenas diga A. Continue dizendo A às pessoas. E dentro, em breve, as pessoas a receberão. Amém. Tenta mentir. Mentiu hoje. Mentiu amanhã. Até as pessoas vão dizer, isso é verdade. É verdade. Se persista com mentira. Fica com ela, mentira, nganganga aí, eu não estou mentindo, eu não estou mentindo. Até aquela mentira quase as pessoas dizem que é verdade. E quantos hoje já estão sendo mentindo? Não? Quantos hoje foram mentindo? Que é para a mensagem do profeta? Sim, ele já morreu. Já não serve mais mensagem do profeta? Amém. Sim, já morreu. Mas eu quero perguntar, você não tem nenhuma ideia da tua mãe que morreu, do teu familiar que morreu, que serve? Mamãe me dizia isso mesmo. Ou como você fala da ideia de um que morreu? Mas quando aquela ideia serve na tua vida, ela é válida. Ela é válida. Quando tem efeito em você, ela é válida. Agora, essa mensagem aqui nunca. Eu sempre vos disse, igreja. Amém? Amém? Eu sempre vos disse uma coisa. E sempre continuarei a dizer. A palavra de Deus, ela deixa de ter valor quando se cumpre. Amém. Amém. A gente não vamos pregar sobre o nascimento de Jesus porque já nasceu. Amém. 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 A gente não vamos pregar de Páscoa porque a Páscoa já se realizou. Amém. Nós o que faltamos a pregar aqui é rápido. Amém. Prepare-se. O mundo está unindo. Daqui a pouco vai entrar na guerra mundial e eles vão começar a se bombardear com bombas atômicas. Mas quero te dizer alguma coisa. O profeta dizia, antes de uma bomba atômica cair sobre a terra, a noiva estará morada. Estará fora da órbita. Nós estamos lutando para isso. Agora, alguns estão lutando para embelezar este mundo. Luta lá, embeleza lá, constrói lá. E um dia a bomba atômica vai destruir e queimar tudo. Vai queimar tudo. O diabo é muito esperto. Sabe o que está acontecendo? Estão reunindo aqueles países impotentes como Malta, Moçambique. Tem que procurar um país que é potente, né, para ser aliado. Mas você vai confiar de ajuda. Eu costumo dizer o diabo. Eu sempre falo isso.
Eu sempre falei isso. As pessoas dizem, meu pai que está me guardando esses pagãos. Mas este que matou o teu pai, se chegar e dizer, eu quero matar Jerônimo, meu pai já foi morto. Ele diz, não, estou vindo contigo para não matar, eu já te matei. Não vai me matar? Vai pensar do aliado. Se o aliado receber uma bomba grande para ele, ele fica a resolver o problema dele, deixa você. Você já criou merda, já está sofrendo, é amigo dele. Deixa falarmos, eu não sei o que está acontecendo. Mas, irmãos, o mundo está se enganar muito. Amém. As pessoas têm que pensar em refugiar em Jesus. Amém. É a única aposta que a igreja deve ter. Amém. Deus, lembra-me, Pai. Antes que essa porcaria exploda aqui, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Lembra de mim. E bom Branham falou numa das mensagens, disse: a América um dia será ameaçado com um país pequenino de nada. Amém. Ele é ameaçado aqui. É Jinping, não sei, é isso? Disse para matar aquele mano que dizia que eu sou, disse, experimenta a América, vou colocar em ruína em 30 minutos. Potência. Potência de gol. Potência de gol. Porque Coreia, eu estava conversando com o irmão, Coreia não tem nada. Ele sabe que para mesmo destruir aqui não tem nada, mas ele quando bombardeia a América numas indústrias, onde tem banco dele, ele sente mais perder. Amém. Sente mais perder. E o mundo não está bom. Amém. O mundo não está bom, o homem está a lutar para tudo. Mas por que? Já está no fim. Quero vos dizer, é porque já está no fim. Amém. Porque disse, não poderá ficar reino sobre reino. Amém. Tem que acabar os reinos deste mundo para Jesus introduzir o reino dele. Amém. Se eu conhecesse o número de telefone que eu vou dizer, rápido, acelere. Acelere. Sejam rápidos. Mas eu estou dizendo, você acelere entrar em Jesus. Acelere entrar em Jesus. Não é para brincar. Não é para brincar, não. Agora, você captou agora aí? Não é isso o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? De se camuflar que são igrejas enquanto são ajuntamento do diabo. O profeta disse, você compreendeu que isto está acontecendo na igreja? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela. Não há... não alega eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro. Não alegam eles que Pedro foi o seu primeiro Papa? E que ele residiu em Roma? Quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto. Não tem nenhum registro histórico que diz que Pedro pisou em Roma, ficou em Roma, viveu em Roma. Não tem. O que é isso? É aquilo que estamos dizendo. Eles persistiram com esta mentira e esta mentira foi recebida como verdade. Mas em nenhum momento Pedro passou para Roma e ficou em Roma. E mesmo os seus adeptos, profeta, já não são crentes, não, os adeptos. Tem muitos adeptos. Essas religiões falsas. Amém. Tem muitos adeptos. Escutem. Glórias a Deus. Isso me dá uma satisfação. E mesmo os seus adeptos mais educados, instruídos, creem em suas mentiras. O profeta bate sinagogas de Satanás. Seus instruídos, educados, doutores, DDDHL, DDCDLH. Mas eles foram incutidos essas mentiras e eles creem nessas mentiras como se fossem verdade. O profeta disse sinagogas de diabo, sinagogas de Satanás, sinagogas de Satanás. E se Satanás é pai dela, se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em suas sinagogas sejam também mentirosos. Amém. Tá vendo?
como eles são mentirosos, então o pai gera filhos, né? Então os filhos também herdam as características do pai. Vocês creem também? Amém. Eu sempre tenho falado, se um pai com a esposa, né, os pais acostumam a bater coisa de vizinho, só diz criança, você não pode dizer comemos com a carne da galinha, porque o vizinho há de saber a galinha desapareceu. Mas criança é criança, brinca, comeu com o quê? Comemos com a galinha, mas mamãe disse não pode falar. Está falando a brincar, irmão? Está saudade? Ele não sabe o que está falando, mas está falando. Está falando aquilo que a mamãe disse, não pode falar, os pais. Está falando a brincar. Cuidado. As crianças herdam as mentiras dos pais também. Não é por acaso que as igrejas foram enganadas com o diabo. Eles já não têm a palavra genuínas. Tem que pregar a mentira como herdaram. É a mesma coisa, pregar. Quando você não prega a verdade, a igreja cresce, consome a mentira. E o que eles fazem? Gera mentira também. Vão pregar a mentira, vão pregar. Se o pastor gosta de dançar aqui, quando chega tem que dançar. Esse diabo não poderiam estar a dançar aqui. Mas como o pastor não dança, eles quando chegam aqui também não dançam. Estão a herdar o mesmo espírito. Quando chega aqui, eu sabia, sem ler aqui não sinto bem não. Eu tenho que ler, eles leem. Mas os outros não são falsos. Tá vendo? Agora, considere a ideia de blasfêmia agora. Vamos olhar blasfêmia. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião. Escuta o segredo de blasfêmia. A denominação nunca descrê da existência de Deus. Eles creem. Nós estamos a rezar mesmo Deus, estamos a adorar mesmo Deus. Mas o profeta disse, o segredo não está em adorar Deus não. Essa blasfêmia, a ideia, considere. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião. Embora não seja preciso dizer, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja. Amém. Eles não estavam contra Deus, estavam contra os apóstolos, estavam contra os profetas, estavam contra a verdadeira igreja. Nunca ficaram contra Deus. Certamente, assim como Caim perseguiu e matou Abel. Tá vendo? O Caim estava contra Abel, como crente verdadeiro. Por quê? Porque ele, Caim, era do maligno. E também como os seguidores judaicos, profundamente formais, Jesus disse que eram do seu pai o diabo. Amém. Procurava destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era. Agora este mesmo grupo, a falsa vinha, está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na segunda era. Esse espírito anticristo está crescendo. Amém. Eles não param. Você pode dizer, mas na primeira era matou? Mas os apóstolos começaram aonde? Não começaram com os apóstolos? Amém. Aquele espírito estava vindo. Podemos dizer que afinal, a morte começou aonde? Começou no jardim? Começou a vir por todos os profetas, toda a Bíblia. A morte que fez? Começou no jardim de Éden, começou a cavalgar. Amém. Começou a cavalgar, a vir. Assim está vindo. Até vai apanhar a mim, vai apanhar você. Está vindo. Está caminhando. Amém. Pegou os apóstolos, matou. Continuou. Está vindo. A morte não está parada, está cavalgando. Amém. Está vindo de onde? De Gênesis. Amém. Está vindo de Gênesis, sob linhagem de quem? Caim. Mas quero dizer também, a adoração verdadeira está vindo sob linhagem de Abel também. Amém. Estão vindo assim paralelo. Todos estiveram no mesmo início. Estão vindo todos. Esse a fazer obra do Pai, esse a fazer obra do Pai. Esse a matar. E aqui estão.
nesta era que estamos a viver, estão conosco. Estão bem conosco. Agora, vamos ainda olhando. O grupo que avançou pouco a pouco o seu caminho, sempre tão vagarosamente para dentro da igreja através das suas obras, nicolaítismo. Não mais teme a exposição, mas está abertamente organizado em um grupo do seu próprio ajuntamento e está vindo contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Está se organizando cada vez mais, tentando procurar a política mais severa de como a gente chegarmos para apanhar aquele grupo aí. Quando ouvir, está em silêncio, o diabo não está no silêncio. Amém. O profeta disse, está a vir vagarosamente a te estudar pouco. E hoje a ideia está de vamos unir para não haver terrorismo, para não haver aquilo, para não haver guerra. É verdade? Está a vir pouco, sabe por quê? É para apanhar você que não quer entrar aí. E sabe, aqueles que não querem entrar, há de entrar você. A igreja também tem que se unir para não se machucar nas pregações. A igreja há de pensar, oh, boa ideia assim. Sim, porque há de usar duas políticas. Há de usar o Estado e a religião. Porque sabe, são esses dois lugares onde vem a força maior para dominar o povo. Desde a antiguidade. Amém. O governo, quando dizer que nós estamos dando ordem, todas as igrejas têm que se juntar. Vamos fazer o quê? Aquela que não quer se juntar e não pode realizar cultos. Quando nós apanhar está a realizar o culto, essa vamos punir. E eles te levam para a Assembleia deles. Esse grupo aqui encontramos, estavam a adorar lá naquele machengue dele. A gritar, fazer barulho. O que vamos fazer? A Assembleia que determina a sentença, não sabe? Amém. Quando eles gritarem, sejam crucificados. Quem estava sentado no banco da frente adiriguava a vir atrás. Vai começar. Nós estamos a anunciar o que aconteceu. Amém. O povo verdadeiro, nesta era de Esmirna, foram lançados nas arenas. O povo gostava de assistir pessoas serem comidas com leões e sentavam ali. Amém. Ele dizia, agora vamos ver aquele grupo todo de mulheres e crianças, vamos lançar na arena. Queremos ver se Deus dele há de descer para lhes livrar. Deus nem está preocupado, disse ser fiel até a morte. Amém. Ele não disse, vou descer para te livrar na hora, não. Mentira. Ele não te livra na hora, não. Nada. Disse ser fiel até a morte. Está vendo a coisa mais dura? Amém. A coisa mais dura. Agora, isso tem que ser ouvido. Eles estão vindo pouco contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Agora, quando digo que esta era uma igreja anticristã organizada, estou lhe dando a verdade proveniente da história autenticada. O profeta disse, quando eu te digo que essa igreja organizada, ela é anticristo, estou te dizer uma verdade. Amém. O profeta disse, estou te dizer uma verdade que eu encontrei na história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, nós seguiremos o curso da sua história na era de Pérgamo, que é aquela terceira era aí. Amém. Na era de Pérgamo, nós vamos descrever de onde foi fundada a igreja católica. Está vendo? Na era de Éfeso não havia igreja católica, na era de Esmirna. Nós vamos falar bem aí à frente, quando chegarmos na era de Pérgamo. Mas olha o que quero dizer. Já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira. Como? Escute bem. Ao introduzir uma religião pagã com significados e nomes cristãos. Está vendo? Santa Cecília, Santa Maria, São Pedro, São Paulo, nome de homens. Não são daqueles verdadeiros apóstolos, não. Não são daqueles, não.
introduzir uma religião pagã com significados e nomes cristãos por volta da Segunda Era. Ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio cerca de mim. Veja, o Policarpo, falamos desse senhor, né? Amém. Que o Policarpo veio cerca de 1500 milhas, numa idade muito avançada, pleitear com eles para voltarem. 1500 as pessoas ao paganismo. Policarpo fez questão de caminhar 1500. Madala, chove como hoje, nem a misa não chega a ter esse frio. Jogar de frango. É por causa desses frangos que eles estragam. É por causa de frango, mas eu posso marchar até em dono, na matana. Pronto, vamos apostar comigo, se estou a mentir. Mas aguenta. Aonde chegar esse transpirador? Depois se tem morrer. Fica transpirado. Mas o problema é o quê? O problema é que as pessoas já não estão a comer as coisas naturais. Já estão a comer coisas híbridas. Temos tantos problemas na saúde. Tantos problemas na saúde. As mulheres sem idade para estar de pausa já estão na menopausa. Já estão na menopausa. Muito problema. Por causa de quê? Frango, peixe já é criado, camarão já é criado, tudo frango. Frango, homem. A única coisa, não estão criando crianças frango. Poderia haver, mas também vai existir daqui a pouco bebês frango. Há de haver. Escuta isso. Eles tinham uma sólida hierarquia. Veja, Policarpo foi combater isto. Como que vocês vão colocar chefe em cima das coisas de Deus? Presidente, em cima das coisas de Deus, fundador, em cima das coisas de Deus. O Policarpo, o homem de Deus, disse que caminhou 1500 milhas. Idade muito avançada, peletear com eles para voltar, também pedir para voltar. Eles não o fizeram, negaram. Eles tinham uma sólida hierarquia, uma sólida organização e um completo afastamento da palavra. Esta então é a sinagoga de Satanás, cheio de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina de nicolaítismo, e que brevemente seria o verdadeiro trono ou poder da religião satânica. Aquela organização, quando eles colocaram a hierarquia, não tardou tanto. Na era de Pérgamo, foi ser o centro onde habitou Satanás. Por que habitou lá? Nós ouvimos que ele foi expulso no céu. Quando ele foi expulso no céu, não conseguiu habitar em Éfeso, por causa do anjo que estava em Éfeso. Não conseguiu habitar em Esmirna, porque a guerra era maior. Mas quando chegou em Pérgamo, encontrou bancada. Encontrou lugar seguro para sentar. E por isso que se chamou de sinagoga de Satanás. Sentou bem. Isto é exatamente correto. Porque Apocalipse 2:9 não diz que estas pessoas são da sinagoga de Satanás. O profeta diz, não está a dizer que estas pessoas que estão naquelas organizações são sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. Amém. Agora entenderam? Amém. Ele não estava a dizer que este povo é do diabo. Estava a dizer aquele ajuntamento, quem está a fazer aquele ajuntamento é Satanás. Amém. É só o que estava a dizer. Porque é capaz de pensar aquela gente aí são o diabo. Tem gente boa. Amém. Tem pessoas boas lá. Pessoas boas mesmo. Melhores do que nós. Tem lá.
Este espírito de anticristo não é novo. Aquilo que eu disse, começou em Gênesis. Mas o mais avançado não começou em Gênesis, não, né? Isso veio do céu. Amém. Veio do céu, Caim, daí foi assim. Veio assim, Caim, daí foi assim. Cobra está rastejando por todas as nações lindas, falando com todo o povo dele. Não está parado a serpente. Não está parado. Esse espírito de anticristo não é novo. Isto não é algo que veio apenas nas eras da igreja. Tem estado aqui todo o tempo. Tem estado aqui todo o tempo. Para obter um claro entendimento de como ele opera, de como ele vai contra Deus e assume e controle da igreja. Olhe no Velho Testamento e veja-o lá. O profeta disse para você ver que esse espírito veio, entrou na igreja, está a assumir a igreja. Disse, olha desde o Antigo Testamento como assumiu a igreja. Esse espírito de anticristo. Vamos examinar este espírito como foi manifestado em Israel. Quando ela saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Hein? Para ser a igreja no deserto. O profeta disse, exatamente como a igreja primitiva começou sob o puro ministério do Espírito Santo. Com sinais, prodígios, manifestações tais como profecias, línguas, interpretação, sabedoria, conhecimento e cura. Assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo. Amém. Estão vendo, gente? Amém. Israel, quando saíram do Egito para Canaã, o líder não era Moisés. Amém. E nós não estamos dizendo, irmão Branham, que é o líder. O líder é o Espírito Santo. Amém. Tá certo? Amém. O líder é o Espírito Santo. O profeta disse, Deus era o líder do povo. Realmente ele era o seu rei. Ele era o rei pai. Ele cuidava de Israel, como um homem cuida de sua família. Deus, da maneira que cuidava aquela gente, disse, ele cuidava Israel como da maneira que cuida você e sua família. Amém. Amém. Quando a família diz, eu tenho fome, você o que faz? Arranja comida. Amém. Aqui em casa não tem óleo, tu arranja óleo. Aqui criança não tem roupa, tu arranja roupa. Aqui, eu estou aqui. Israel sempre foi assim. Quando reclamava, eles reclamavam para Moisés. Moisés não tinha nada. Amém. Moisés tem que falar para Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. Não é isso que acontecia? Amém. Se fosse que Moisés é que tinha, ele dava. Amém. Tirava, dava. Mas como Moisés sabia que não sou eu que mandei? O povo dizia, você é que costuma falar comigo. Não é você? Amém. Vai dizer ele, temos sede. Amém. Não é você que disse, ele falou consigo? Vai dizer ele, temos fome. Vai, rápido. E o que acontece com o pastor? A igreja, quando vê o pastor pegar ele, quando ficar doente, pastor, ora para mim. Vem, faz isso. Está atrasado outra vez, vem orar para mim, rápido. Não é você costuma dizer, tem que ter fé? É você que costuma. O povo sempre olhou isso. Oh, glórias a Deus. Isso é preciso ser sabido. Disse, ele tem que sustentar. Deus sustentou o povo como da maneira que cada homem sustenta a tua família. Amém. Deu de comer. Deu de comer. Deus alguma vez deu de vestir. Nunca deu? Amém. Ah, tá certo. Pensei que estava fora. Ele já deu de vestir, já deu de comer, já deu chuva, já deu tudo. Ele sustenta teu povo. Amém. É desgraça para um homem casado que não sustenta seu povo. É desgraça. Amém. Família está gemendo. Você está aí. Até a irmã que vai trabalhar, você folgado. Via um pastor aí que está lá em cima. Um dia vamos ver, acordou quando disse, dá-me mudar por água. Quando eu pregava, isso dá-me mudar por água mesmo. Para despertar um pouco a atenção. Você que tem que sofrer. Amém.
Você mesmo é que tem que batalhar para esta família viver. Amém. Se ela te ajudar, não senta aí e dizer, como ela está me ajudando, eu encontrei descanso, repouso. O homem não repousa. Amém. O homem repousa? Se quer repousar, ele não casa. Por favor, não casa. Repousa em tudo. Agora, se quer casar, aceita sofrer. É verdade. Aceita sofrer. Não é brincadeira, não. Vida não é brincadeira, não. Não é brincadeira isso que estamos pregando. Quer reinar, tem que lutar. Amém. Senão você não reina aqui. Não reina você, se não lutou, não vai reinar neste mundo. Não vai governar. Você não lutou para ter mulher, vai governar quem? Filha de dor? Manda passear, não lutou para ter mulher. Luta para ter mulher para mandar. Amém. Porque eu também sou pai, mando minha esposa também, mando os filhos. Vai mandar o quê? Antônio, vai mandar o quê? Vai mandar o quê? Traz água. Tem que lutar. Essa é a natureza de Deus. Amém. Disse, aquele que quer governar, sentar comigo no trono, tem que lutar. Amém. Tem que lutar até vencer, para sentar no trono, lá no trono de Deus. Não vai um preguiçoso, um dorminhoco, todo momento a dormir para pensar governar com Cristo. Esquece. Amém. Esquece. Lá não se governa um gajo que tapado na hora. Não queremos essas coisas. Agora escuta. Como um pai da família faz, disse Deus fez isso também. Ele os alimentava. Isso é verdade? Amém. Fazia suas guerras. Ele lutou para defender esse povo. Amém. Tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Deus ocupava-se. Ele ficava sempre ocupado pelo seu povo. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Amém. Aquela nação, quando estava sob a liderança do Espírito Santo, o profeta disse, era a única nação do mundo que tinha verdadeiro Deus. Mas um dia eles começaram a olhar ao redor e eles viram os filisteus e outras nações com reis sobre eles. Aquilo atraiu sua atenção e eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim eles quiseram um rei. Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança. Eles queriam líder homem. Está vendo como eu digo que o diabo é esperto? Israel queria já líder homem físico, para ver homem físico. E Deus já tinha esse plano para vir ser líder homem físico. Amém. O Satanás já tinha adiantado já. Quando vir aquele, para não ter lugar. Porque onde dizer já temos. Diria já temos Golias. Você também que é de pequenino, Jesus, faz aí, pá. Tá vendo? Ele já tinha se humanizado. Já tinha líderes deles. Não queria mais. Mas Deus estava vindo um pouco de pequenino. Nasceu no manjedoura. Lugar mais desprezível para não ser aceito logo. Um pobre que vai se nascer no curar para ser, para vir, para irmão. Um pobre, um filho de camponês. Para dizer esses ricos de Moçambique, dizer que deixa eu que vou vos mandar. Mas você, nem ideia não tem você. Se nem calções não consegue comprar, agora quer mandar não. Nem vão te aceitar. Não vão te aceitar. Eles queriam humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Deus já tinha próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus. Assim ele pôs nos corações das pessoas
passarem adiante de Deus a palavra. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão consternado e que seu coração quase falhou. Deus tiveram conduzido o seu povo através deste consagrado profeta escrituristicamente vindicado, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo. Havia um profeta verdadeiro. Quando o povo sai da palavra, o que deve fazer um pastor? Estão vendo? Samuel viu já que esse povo já está se afastando daquilo que Moisés deixou para o povo. Aquilo que Deus já havia falado. O povo já está se afastando disso. O profeta verdadeiro poderia parar com o povo para reunir. Jesus parou com o povo para reunir. O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês? Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tirou, que os tinha carregado como criança, e os fez prosperar, e os abençoado. Não aparta desse Deus que vos levou como criança de lá, vos sustentando até aqui. Hã? Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estiveste errado em teu comando. Ah, pastor, você não está errado. Você prega a palavra mesmo. Mas só o teu erro é de dizer, irmão Branham, meu profeta, está me fazendo adorar ídolo. Mas prega bem mesmo. Aquele senhor mesmo é uau mesmo. Aquele prega rasga mesmo. Mas é por causa de... Ele, pá, já está estragado. Estou estragado? Nem juiz no tribunal costuma ler ideia também daquele que fez lei. Amém. Fez coisa dele da cabeça. Nem presidente também, ele manda o país com aquilo que também foi. Até os discursos são organizados para ele falar. Não fala da ideia dele aqui. Amém. Quando fala a ideia dele, começa a errar já. Mandar. Mas o discurso é feito para ele falar aqui. Olha, o mundo tem cuidado nas coisas do mundo. Amém. O mundo tem cuidado nas coisas do mundo. Tem direitos autorais, não altera nada. Amém. Aleluia. E nós por que também queremos alterar? E não respeitar os direitos autorais. Amém. E não saber também seguir. O cristão, o pastor já foi dado o discurso, está? Ele não pode falar da ué, já tem discurso dele. Deixa ela discursar isso. Deixa-me discursar. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estivestes errado em teu comando. Tu nunca fostes desonestos em teus procedimentos financeiros. Tu tens dado o melhor de ti para mantermos em linha com a palavra do Senhor. Amém. Nós damos valores aos milagres e à sabedoria, à provisão e à proteção de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos nessas coisas. Nós cremos nisso, nós gostamos disso. E além do mais, não queremos ficar sem isto. Ah, velho diabo, como eu espero. Queremos rei, mas queremos te dizer: você foi um homem honesto e nem queremos deixar de Deus. Nós queremos estar com Deus. Está vendo o diabo como eu espero? Você, Samuel, foi um homem bom, o seu procedimento, você nunca ficou inclinado nos dinheiros, dízimos, ofertas da igreja. Você foi excelente. Mas nós queremos rei e nem também queremos ficar sem Deus. Nem pouco. Essa esperteza do diabo. Nem queremos ficar sem Deus. Nós queremos ficar com esse Deus. Satanás é esperto. Satanás é esperto. Amém. Não queremos ficar sem isto. Só que queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda a nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante com Judá e seguindo. E nós tocaremos as trombetas e gritaremos e cantaremos. Nós não pretendemos parar em nada disso. Sabe?
temos sacerdotes que vão à frente nas batalhas, temos tocados tamborins, temos tocados trombeta e ganhamos. Não queremos paralisar isso. Aí vocês estão vendo essa política aqui, que é a política do diabo? Venham estar conosco. Vocês adorem, rezam como querem. Nós não vamos parar com isso. Continuem fazendo vossos ritos da igreja. Mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. Está vendo? E disse, e Deus disse a Samuel, escutem, eles falaram para quê? Eles estavam a pedir Samuel, né? Hã? Estavam a pedir Samuel, né? Eu vou parar aqui, eu sei que é um estudo isso. Vou parar aqui. Veja, e Deus disse a Samuel, veja, eles não te têm rejeitado a ti. Antes a mim, me têm rejeitado de governar sobre eles. Amém. Estão vendo? Segredo. Deus disse, Samuel, não se preocupa, não estão negando você. Eles estão negando a mim para lhes governar. Vamos parar aí. Está vendo quando você reprova o profeta, está a reprovar o quê? Amém. Estão vendo? Amém. Esse é o segundo, Deus já falar isso. Quando o povo murmurou contra Moisés, Deus falou a mesma coisa. Olha, eles não estão murmurando contra você, eles indignaram a minha fasta. Amém. Quando eles falaram para Samuel isso, Samuel disse, olha, Samuel estava muito triste para manter o povo. Deus disse, olha Samuel, eles não estão negando você, eles estão rejeitando a mim. Deixa ter o rei deles. Deixa. Por isso eu tenho dito, você reprovar uma palavra de profeta, você está reprovando a Deus. Amém. Amém. Verdade. Sob pena de você perder a tua salvação. Amém. Sempre eles passaram por essa dificuldade. E olha ainda uma coisa que eu quero fechar consigo aí. O livro de Evangelho de São Lucas, para você ouvir, o homem de Deus não é negado. Enquanto eles falaram com Deus, você é quem para negar coisas de Deus? Uau. Quer viver, quer morrer? Vamos. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, só olhar aqui, Deus disse assim, e Deus disse a Samuel, veja, eles não têm rejeitado a ti, antes a mim, me têm rejeitado de governar sobre eles. Não é? Amém. Quando negaram Samuel, não estava a negar Samuel, mas estava a negar quem? Deus. Estava a negar quem? Deus. Quem falou isso? O próprio Deus. Quem falou isso? Foi o próprio Deus. Amém. Não estava a negar você, Samuel, estava a negar quem? A mim. Mas vamos pegar, só para ver que o mesmo Deus que falou aí com Samuel, no Antigo Testamento, quando estava no Novo Testamento, em Lucas 10:16, ele disse assim, quando ele mandou os seus discípulos, ele disse, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Amém. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém. Fechou o livro dele. Amém. Negar apóstolo, negar o batismo dos apóstolos, você já negou Deus. Amém. Certo. Sim. Certo. Você não pode duvidar, pensar, vai à igreja, sinagoga de Satanás, vai, mas você rejeitou Deus. Amém. Amém. Certo. Rejeitou Deus, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, desculpa. Temos que falar a verdade. Quem reprova uma escritura de um apóstolo, você negou Amém. Deus. Amém. Não tem perdão para isso. Amém. Deus vos abençoe.